Amigos, boa tarde. É uma alegria enorme estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos a confiança, o convite para expormos mais uma vez, nossos estudos que viemos desenvolvendo no decorrer dessa caminhada, né, na doutrina espírita. E antes de começar a explanação do tema, né, que escolhemos, eu gostaria de divulgar sobre o atendimento fraterno, né, pelo chat, com horários agora, das terças-feiras à noite, né, das 9 horas, quartas, quintas-feiras e sexta-feira, período da tarde, das 4 às 17, sempre no nosso site. Ele é sigiloso, né? O pessoal vão entrar numa sala de chamada e receber o atendimento, né, quem precisar. Então agora eu convido a todos para unirmos nossos corações em prece e rogar a Deus, nosso Pai de infinito amor e infinita bondade, para que nos abençoe nessa explanação, para que nos abençoe a todos nós, em nossos lares, nessa tarde, nesse momento de reflexão e estudos sobre os ensinamentos, sobre a lei divina. Esses ensinos nos auxiliem em nossas reflexões, em nosso ponto de vista, em nossa conexão com Deus, nosso olhar espiritual sobre o que nos rege. Com o amor de Jesus, sejamos todos envolvidos, com a espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, nos abençoa, e possamos assim iniciar os trabalhos doutrinários desta terça-feira. Então, o que escolhemos foi o tema Caminho da Vida. E ele é uma história, eu estava contando ela e depois eu falo os detalhes. Ela é então imaginemos um viajor, um jovem que está em uma longa estrada, em uma estrada longa, ampla, bem iluminada, e sai caminhando nessa estrada. Quando ele se encontra com algumas pessoas e muitas pessoas nessa estrada estão indo também nessa mesma direção, seguindo adiante. Ele está ali extasiado com essa paisagem tão iluminada, com várias flores, com muitas pessoas o auxiliando, e trocando muitas ideias. E no decorrer dessa estrada, ele se depara com uma floresta. Uma floresta que, no caso, essa estrada iluminada acaba quando começa essa floresta. E ele se vê na necessidade de entrar nessa floresta para seguir o caminhar dessa estrada, né, o rumo dessa estrada. Quando ele entra nessa estrada, ele se depara que todo o cenário muda. E tem de tão fechado que é o caminho, de acordo com as árvores, muitas árvores, a luz do sol quase não chega, é quase ofuscado. É uma escuridão muito grande. Nessa escuridão, ele vai caminhando, tentando achar algum trilho, tentando achar algum modo de seguir essa estrada, mas ele se bate em espinhos,
ele tropeça, muitas vezes ele se machuca, cai. Então esse viajante, nesse momento, ele quase entra em desespero. E ele olha para o lado, as pessoas que também estão nesse momento, estão com cada uma com um tipo de preocupação, de angústia na caminhada, pois todos estão nessa incerteza sobre o que vai ocorrer nesse caminho, né? Tem muitas vezes chega a ficar em um momento de uma bifurcação, de uma indecisão, de ter que tomar uma decisão, e às vezes essa nova trilha leva a algum lugar ainda, deixa mais machucado ainda o viajante, né? E o viajante vai nesse mesmo, essa mesma sensação, e de repente ele sai e ele se vê novamente naquela mesma estrada, a primeira estrada, aquela estrada iluminada, com muitas pessoas caminhando no, nesse local, mas ele sai com vários ferimentos e logo ele vai se recuperando, vai olhando que tem muitas pessoas também que não saíram muito bem dessa mata, né? E ele continua, esse viajante ele continua, então as pessoas que ele conversou o deram forças para continuar, para seguir nesse rumo, porque essa estrada vai levar a um lugar muito bonito. Ele segue ainda meio sem entender o que exatamente iria encontrar nesse lugar bonito que todos estavam comentando. E novamente ele vai seguindo a estrada até que ele chega num lugar onde novamente a estrada acaba e começa uma nova floresta. Então ele entra, o viajante, e essa floresta, novamente, os mesmos desafios, muita falta da luz do sol, ofusca a estrada, muitas vezes cai, é atacado por feras. Alguns caminhos que ele já, digamos assim, ele já estava familiarizado com a floresta anterior, ele já evita de tomar alguns tipos de caminho, mas ainda assim, não é o necessário, ele ainda se sai muito ferido, ele é avançado pelas feras, até por pessoas o atacam sem saber, sem estar consciente do que queriam exatamente, pessoas que muitas vezes estavam próximas a ele, e ele segue, vai seguindo, mesmo se batendo, muitas vezes até se vê pessoas em pior situação do que ele, mas ele vai firme, ele continua indo e novamente ele sai nessa estrada toda clara. E ali ele já começa a notar um padrão. Olha, mas eu já estive nessa estrada uma outra vez. E agora eu estou novamente. Estrada um pouco diferente, mas com pessoas sempre nessa fase em recuperação, né, após essa floresta. Mas ele começa a notar coisas, aspectos que antes, nas primeiras vezes, ele não via. Ele começa a ver é, pessoas que saíam sem ferimentos dessa floresta, que caminhavam normalmente, sem ferimentos, mas muitos dos que ele estava próximo, todos estavam com algum ferimento, muitos graves, muitos até ele tinha que ele machucado ainda tinha que dar um auxílio para os que não estavam tão bem assim. E nisso, esse viajante ele decide seguir então essa estrada clara novamente. E de repente as pessoas começam a falar: olha, no fim dessa estrada
tem uma montanha muito alta e muito iluminada, que vale a pena seguir. Continue firme. E isso vai dando mais coragem para esse viajante, para ele seguir essa estrada. E logo ele se vê novamente nessa estrada, na floresta, onde entra nessa floresta. Novamente ele entra nessa floresta, agora já com mais conhecimentos, mais certeza, com confiança em seguir essa estrada para chegar nessa montanha tão falada pelas pessoas. E ele segue com muitas dificuldades, novamente é testado pelas diferentes cenários dessa nova floresta, diferentes trilhos que ele muitas vezes não conhecia, mas que ele ainda consegue prever o que ele pode vir a passar em determinados pontos, o que faz com que ele tome uma direção mais assertiva nessa trilha que leva a essa montanha. E assim foi. Esse viajante, então, ao sair, ele encontra a subida desse monte. Então ele começa a subir. E quando ele chega no alto do monte, ele encontra um ancião, né? Um senhor, no qual ele conversa um pouco. E esse senhor fala que ele era o que tinha cuidado dessa caminhada desse jovem. E que ele estava ali para falar com esse jovem, né? Para explicar as coisas que esse jovem estava passando, porque esse jovem ainda estava muito aflito devido a toda essa caminhada de muitas provas, muitas vezes quase impossíveis de seguir, né? E esse ancião então fala para esse jovem que é o caminho, que para ele olhar para trás e ver a estrada, ele então lá de cima ele conseguia olhar toda a estrada, as horas de claridade e as horas das florestas, as horas das claridades e as horas das florestas. E isso então, o ancião começa a explicar que é o aspecto da lei divina, para ensinar aos homens esse valor, né? Essa confiança que nos traz em seguir essa estrada que nos vai levar a esse monte. No caso aqui, antes de eu entrar aqui na explicação, essa história ela está no livro Obras Póstumas e ela está no capítulo intitulado O Caminho da Vida, o que é o nome do tema que escolhemos. O que é interessante que Kardec, esse livro são anotações de Kardec, e ele usa essa história para explicar sobre as diferentes encarnações nossas, sobre porque no início até desse texto, ele quer explicar porque os psicólogos antigamente não, os filósofos, desculpe, os filósofos, eles não conseguiam solucionar esses problemas atuais da vida, explicando só uma existência de uma só etapa de nossa caminhada. Então, isso foi o fio para chegar nesse capítulo aqui. Então, Kardec traz essa história, por exemplo, que o leitor pode conferir, né, o caminho da vida no, na Obras Póstumas. E essa história a gente escolheu por causa de ela poder ser feita várias reflexões, não somente da pluralidade das existências, né?
mas também no que se refere às reflexões que podemos tirar e comparar essa floresta e essa caminhada com as nossas vicissitudes da nossa vida. Então ela pode ser, digamos, quase uma parábola a nível para nós olhar e ter um modo de reflexão. Não queremos aqui trazer o tema, o caminho da vida, como uma tão sábia reflexão, mas apenas trazendo esse vínculo com Kardec e trazendo algumas reflexões do nosso dia a dia, né? Então, e queria trazer aqui direto do texto original, sem precisar sem fazer uma leitura tão grande, no caso, no final ali, nesse item, O Caminho da Vida, das Obras Póstumas, tem no final da caminhada da história do Kardec, ele coloca aqui que agora que o jovem, ao chegar lá no topo da montanha, comenta: agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto de vista em que me acho, como elas me parecem pequenas, e como se eu pudesse transpô-las com um simples passo, mais ainda. A minha vista penetra e lhes distingo os menores detalhes, percebo até os passos em falso que dei. Então, comparando com a nossa vida, então, no mundo espiritual seria aquela estrada inicial sempre, antes da floresta, a estrada iluminada, que sempre nos traz maior clareza de ver as coisas, de ver a vida com maior disposição a ouvir, quem sabe, instruções de nossos mentores, de nossos amigos espirituais, até mesmo sobre o Evangelho, sobre como aprender a ver, a interpretar os ensinos de Jesus, né? E percebo até os passos falsos que dei. Então, nessa floresta, muitas vezes, tanto na nossa floresta, na nossa vida atual, damos muitos passos falsos várias vezes, né? Por motivos de não conhecermos tanto esse trilho, essa decisão ou esse sentimento que nos ocorre. E aqui eu só vou dar um parênteses porque eu vou trazer comparações da nossa vida encarnada, mas indo um pouco para o cenário da floresta, mas apenas a modo de nós interpretar mesmo, para nós começar a olhar, ter mais uma forma de olhar essa caminhada nossa. Então esses passos falsos são essas vezes em que erramos por inexperiência, por falta de compreender, por às vezes ignorarmos a existência e mesmo nessa escuridão da floresta, nessa vida em que estamos, nós estamos sendo banhados pela providência de Deus, banhados pelo amor de Deus. E isso muitas vezes acabamos nos esquecendo e dando esses passos em falso, confiando em pessoas que nos indicam, às vezes, que não estão com boas intenções, o que faz também nos machucar, certas vezes tomando algum caminho que achamos o que é o melhor para nós, mas que na verdade o tempo de Deus não é aquele para nós, o que Deus muitas vezes não quer, não é isso. Então, e isso, com o passar do tempo, esse viajante ou nós mesmos, nós percebemos a importância de estarmos bem conectados com Deus através da oração, porque assim nós vamos ter, mesmo inexperientes, nós poderemos, através dessa oração, receber essas boas comunicações, essas boas
intuições de nossos mentores espirituais. E seguir com mais firmeza e mais confiança nessa estrada, porque cada um tem que trilhar a sua estrada. E aqui, continuando a história que Kardec, no final ali, depois dessa passagem, ele fala: diz-lhe então um ancião: meu filho, eis-te chegado ao termo da viagem. Entretanto, um repouso indefinido te causaria tédio moral, e logo terias saudades das vicissitudes que experimentastes e que acionavam teus membros e teu espírito. E vai ao encontro, ele fala e segue o ancião falando, no caso, despertando também já no final dessa estrada, que a gente não espere ser uma estrada em que vamos apenas contemplar, ter uma contemplação. Após essa estrada, é, muitas vezes sombria, mas que sempre nós podemos criar a luz nessa floresta através da oração. Nós não achemos que vamos apenas fazer isso, essa caminhada, sem algum proveito. Ao estarmos nessa caminhada, vamos estar dando também nosso braço para, muitas vezes, fazer uma melhoria na estrada, melhorar uma trilha que percorremos, nós vamos melhorar e outras pessoas poderão usufruir desse caminho. Então, ao chegar nessa montanha, que a gente também aqui aguarda e almeja essa melhoria, essa serenidade de nossa mente, que vai nos colocar em maior sintonia e melhores vibrações nessa montanha da vida, que é do caminho da vida, a gente vai ter a necessidade de voltar para auxiliar nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, porque a gente não vai ter não esperemos que vai ser uma vida somente sem trabalho no fim dessa estrada. E aí que está esse motivo também dessa estrada ser tão desafiadora, porque ela faz com que perante os desafios estejamos já em oração, e essa oração que já nos faz nos sermos instrumentos dessa melhoria dessa caminhada, né? Dessa providência. E daí o jovem responde: por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui, né? Por que não há essa estrada? Então, por que essa estrada não é direta, só essa estrada clara até aqui? Por que tem as florestas no meio? E o ancião retruca: presta atenção e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais cedo a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem até aqui. É o caso que eu comentei, que é dos que já com a experiência conseguem passar diretamente de pontos onde não vão se machucar. Já tem consciência de que isso me machuca e isso não me faz. Então, algumas coisas, ou várias, dependendo do nível de evolução, esses viajantes mais experientes conseguem ir e vir sem se machucar. É aí que está a questão da dor, né? Muitas vezes a dor vem, mas a causa dessa dor é a gente não, muitas vezes é o que a gente não quer, por isso essa dor. Mas ela é um instrumento para nós aprender para ficar registrado que isso não é necessário para nós muitas vezes. Nas próximas vezes em que passarmos por situações semelhantes, aquela dor que passamos anteriormente já serviu de aprendizado, então já vamos passar direto para novas etapas dessa evolução, né?
Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhe impuseram. E, além disso, procurando livrar-te das dificuldades, contribuíste para o melhoramento da floresta que atravessaste, né? Então, aquele fator em que, na caminhada, ainda somos instrumentos para melhorar a nossa vida, o nosso coletivo. Nessa vida, na nossa vida, ao percorrermos uma estrada, sempre nós vamos alguma coisa sempre nós vamos trazer de bem para alguma pessoa, para as pessoas. E isso é essa melhoria, né, que a gente deixou, ou para as pessoas ou para o mundo através do nosso trabalho, ou o que quer que seja, alguma coisa a gente sempre vai deixar. E é isso que a gente que a gente pode, na caminhada da vida, começar a olhar para esses lados os lados que a gente foi útil, a, a ponto de não, a ponto de que começamos a sempre destacar esses pontos positivos de nossa vida, porque é desafiadora, né? A vida é desafiadora. Muitas vezes ela pede muita paciência, muita confiança em Deus, de todos nós encarnados. E a exemplo de Jesus, a caminhada da vida, Jesus orava de manhã, orava à noite, orava. A oração era muito ampla para Jesus, que já estava e já em comunhão com Deus integral. Então é isso que é, nessa caminhada da vida, olhar para o nosso modelo. Nessas trilhas, dessas matas da história, Jesus é o guia dessa ele saberia entrar, ele sabe entrar, te buscar, nos buscar e mostrar qual é o rumo. Então é isso que está nessa caminhada da vida, olhar para esse guia, tentar aprender a dia interpretar os ensinos de Jesus, buscando a verdade, tirando o espírito da letra, a cada dia, um pouco por dia, vamos assim vendo e nos buscando conhecer mais de perto Jesus e o amor de Deus que Ele nos traz. E é isso que vai colorir essa estrada da vida, vai nos trazer essa paz interna, mesmo em meio às tribulações, mas é uma paz de confiança em Deus, porque sabemos que a felicidade ainda não é deste mundo, mas que essa paz, dessa confiança de nos ligarmos a Deus e sabermos que vamos superar, que as dificuldades que nos abatem, e até mesmo a nível de que essas orações irradiam em nossa caminhada. Sabemos com os ensinos espírita, no livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos dizem que as orações são utilizadas para auxiliar os outros também, a energia dessa oração. Então, isso também auxiliamos nesse caminho através das nossas orações. Outro fator também nessa caminhada que muitas vezes não nos atentamos é que a família. A família é um fator muito importante. É onde nós podemos muitas vezes nos, nos sentir esse amor entre nós. E esse amor a gente vai aos poucos trazendo para a sociedade. Esse amor da família. E são pessoas que Deus coloca em nossas vidas e é muitas vezes para nos dar essa esperança de que vamos juntos passar essa etapa, essa fase, né, essas dificuldades, mas com amor. Então, a caminhada da vida, o caminho da vida, tirando de Kardec, eu vou até ler aqui o parágrafo. Kardec finaliza esse parágrafo. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma, em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas, em que ela
trabalha pelo seu adiantamento ou, ao mesmo tempo, que na obra geral. O viajor que chega ao fim e volta para ajudar os que ficaram na retaguarda simboliza os anjos guardiões, os missionários de Deus, os quais se sentem felizes em vê-lo e se desdobram em atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Então, Kardec nos traz para mostrar esse cenário de que podemos comparar as existências corpóreas, né, a uma passagem pelas florestas, mas que sempre vamos ter os nossos anjos guardiões, os missionários de Deus, a nos auxiliar e nos dar forças. É aí que entra a importância da prece, a importância de bem olharmos as pessoas próximas que Deus coloca em nossa vida para nos dar força nessa caminhada. Também, né, a nível de sentimento, e também nesse caminho, em não, muitas vezes, vemos que também não vale a pena ficar entre nós, tendo dissensões. Existem diferenças, mas que essas diferenças sejam sempre para desenvolver essa compreensão nossa sobre a vida, sobre o caminho que estamos percorrendo, e que juntos e unidos vamos seguir com esse amor que Jesus nos veio trazer, e buscando o exemplo de Jesus, porque é através de Jesus que chegamos a Deus. Então, seria basicamente isso que eu queria trazer, não limitando esse tema do caminho da vida. Até sintam-se à vontade de colocar suas percepções também nos comentários, que a gente pode ter essa troca de reflexões. São inúmeras possibilidades que podemos somar juntos para essas reflexões. E eu gostaria de ler um trecho é uma mensagem só mais para finalizar, que é de Emmanuel, que ele foi postado no Reformador em maio de 1966. Ele é um comentário à carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 24. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Intitulada Louvemos o Bem. Ante dificuldade, ante dificuldade, inconteste para servir a causa do bem e da verdade. Entre os problemas do mundo, imitemos os espíritos corajosos que nos abrem caminho. Louvemos os que tiveram suficiente valor para aceitar a humilhação de si mesmos para serem fiéis à própria consciência. Os que recusaram vantagens materiais para não caluniarem com o erro. Os que atravessaram longa existência dedicados a melhorar as condições dos seus semelhantes. Os que renasceram em dolorosas provações no veículo físico e não permitiram que a dor lhes suprimisse a quota de serviço à comunidade. A eles devemos todos os bens que desfrutamos na terra, nos domínios da lei e da cultura e da civilização e do progresso. Eles foram homens e mulheres que lutaram e choraram entre os obstáculos e paixões, semelhantes ao que nos marcam na vida. Entretanto, obedeceram mais cedo que nós às leis do Senhor, e ainda agora nos esclarecem que, por cima de nossos corações, por enquanto chumbados ao magnetismo do planeta, brilham os caminhos do futuro, rasgados de horizonte a horizonte, nos céus abertos, através dos quais um dia nossa alma, livre e redimida, subirá de ascensão em ascensão para além das estrelas. Então, Emmanuel já vem essa mensagem, podemos unir a nossa reflexão de que honrar esses servos que passaram, a exemplo de Jesus, a exemplo
de todos os enviados de Jesus, que vieram e deixaram essas melhorias no mundo, e assim, nessa vida, mesmo ante as nossas dificuldades, mesmo ante os nossos desafios, dia a dia, aumentar nossa certeza e nossa comunhão com Deus, através da oração, através do amor entre as almas que Deus colocou nessa existência próxima de nós. E assim vamos construindo, pouco a pouco, esse mundo mais calma, com mais qualidade, através do nosso trabalho, através do nosso amor, e assim juntos fazendo essa caminhada da vida. Era isso então, meus amigos. Agradeço a atenção, a oportunidade, e espero que tenha sido compreensível as reflexões, e que Jesus nos abençoe nesse momento. Agradecemos por mais esse encontro, pela oportunidade de estarmos unidos. Os anjos do Senhor que estão em nossos lares irradiem essa luz para todos os necessitados nesse momento em que passamos no mundo. Agradecemos a Jesus por nos permitir essa prece, essa comunhão. Agradecemos aos anjos, aos mentores da Associação Espírita e Caridade, e mais esta oportunidade de servir. Assim seja.